Olá, amantes do folclore! Bem-vindos a mais um episódio do Panteão das Lendas. Hoje, vamos nos aventurar pelos rincões mais sombrios do folclore brasileiro para conhecer uma das entidades mais aterrorizantes de nossa cultura popular, o Corpo Seco, uma criatura que nem o céu, nem a terra, nem o inferno quiseram acolher. Uma lenda que nos fala sobre as consequências da ganância extrema e da maldade humana. A lenda do Corpo Seco tem suas raízes profundas no Brasil rural, principalmente nas regiões do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Como muitas histórias do nosso folclore, sua origem exata é difícil de determinar, mas seus primeiros registros remontam ao século XIX. Esta lenda nasceu como um aviso moral em comunidades onde a terra era o bem mais precioso. Em tempos em que disputas por propriedades podiam resultar em violência, o Corpo Seco surgia como uma advertência sobre os perigos da avareza e da busca desmedida por riquezas terrenas. Os primeiros relatos aparecem em uma época de expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, quando fazendeiros e grileiros frequentemente entravam em conflitos sangrentos por terras. Nesse contexto, a história de um homem tão cruel e ganancioso que foi rejeitado até mesmo pelo inferno servia como um poderoso lembrete dos limites morais que não deveriam ser ultrapassados. Diferente de outras lendas brasileiras com influências indígenas ou africanas mais evidentes, o Corpo Seco parece ter uma forte conexão com tradições europeias sobre almas penadas e condenações eternas, mescladas com elementos da religiosidade popular brasileira. Conta a lenda que o Corpo Seco foi, em vida, um homem de extrema maldade. As versões variam sobre quem ele era exatamente. Em algumas narrativas, era um fazendeiro cruel que ampliava suas terras através de violência e fraudes, expulsando famílias inteiras de suas propriedades legítimas, assassinando quem se opusesse a seus planos e até mesmo alterando marcos e divisas para roubar terras alheias. Em outras versões, era um filho que maltratava os próprios pais, chegando a agredir fisicamente sua mãe. Há ainda relatos que o descrevem como um marido violento e adúltero, ou como um homem que fez pacto com forças malignas. O elemento comum em todas as versões é a extrema ganância e a completa falta de compaixão. Este homem teria vivido acumulando riquezas à custa do sofrimento alheio, sem jamais demonstrar arrependimento ou realizar qualquer boa ação. Quando finalmente morreu, seu espírito foi levado para ser julgado. Devido à magnitude de seus pecados, foi rejeitado no céu. Mas quando chegou ao inferno, sua maldade era tamanha que até mesmo o diabo o repeliu, temendo que ele pudesse corromper ou dominar as almas já condenadas. Rejeitada por ambos os reinos espirituais, sua alma tentou retornar à terra, mas o solo também o recusou. A terra, que ele tanto cobiçou em vida, não aceitou abrigar seu corpo. Assim, ele ficou preso em um limbo terreno, nem vivo nem propriamente morto, condenado a vagar eternamente como uma múmia ressecada, o Corpo Seco. O Corpo Seco é descrito como uma criatura horripilante, uma espécie de cadáver mumificado naturalmente. Sua pele é ressecada, esticada sobre os ossos, com aparência de couro velho e rachado. Os olhos são cavidades vazias ou, em algumas versões, ainda preservam os globos oculares, porém totalmente negros ou vermelhos ardentes. Os cabelos são raros e esparsos, as unhas longas e amareladas. Os dentes estão à mostra em um rictus macabro, devido aos lábios ressecados que se retraíram. Em algumas descrições, seu corpo exala um odor putrefato característico, enquanto outras mencionam um cheiro de terra seca e queimada. A criatura se move de forma estranha, com movimentos rígidos e desarticulados, mas surpreendentemente rápidos quando está em perseguição. É comum relatos que mencionam o som de seus ossos estalando enquanto se desloca, semelhante a galhos secos quebrando. Uma característica peculiar é que, apesar de sua condição cadavérica, o Corpo Seco parece manter uma forma de consciência e inteligência malévola. Não é um zumbi irracional, mas uma entidade que escolhe deliberadamente suas vítimas e elabora seus ataques. Em algumas versões da lenda, o Corpo Seco só aparece em noites de lua nova ou durante tempestades secas, com relâmpagos mas sem chuva, um fenômeno que por si só já é considerado de mau agouro em muitas regiões do Brasil rural. O Corpo Seco é conhecido por sua natureza vingativa e destrutiva. Sua presença é associada a diversos males, especialmente aqueles relacionados à terra e às propriedades rurais. Nas fazendas por onde passa, as plantações murcham misteriosamente, como se toda a umidade fosse sugada do solo. Os poços secam, o gado adoece sem explicação aparente, e até mesmo os rios podem diminuir seu curso. Há relatos de que o Corpo Seco ataca viajantes solitários em estradas rurais, especialmente aqueles que demonstram ganância ou que estão envolvidos em disputas por terras. A criatura supostamente pode sugar a vida de suas vítimas, deixando-as ressecadas como ele próprio.
Em algumas versões da lenda, ele tem uma fixação especial por pessoas cruéis com seus familiares ou que maltratam os próprios pais, refletindo um dos possíveis pecados que o condenaram à sua condição. Uma crença comum é que o corpo seco não pode cruzar cursos d'água corrente, e que teme profundamente o contato com a água benta. Por isso, em regiões onde sua lenda é forte, muitos viajantes carregavam pequenos frascos de água benta como proteção. A lenda também adverte que pronunciar seu nome 3 vezes em locais ermos, especialmente próximo a cemitérios ou encruzilhadas, pode invocá-lo. Por isso, em muitas comunidades rurais, era costume referir-se a ele apenas como aquele que a terra não quis ou por outros eufemismos. Como muitas lendas do nosso folclore, o corpo seco apresenta variações regionais significativas. No interior de São Paulo e Minas Gerais, é frequentemente associado a fazendeiros que expandiram suas terras por meios ilícitos, enfatizando o aspecto da ganância por propriedades. Em Goiás e Mato Grosso, algumas versões o relacionam com garimpeiros que cometeram crimes por ouro e pedras preciosas, sendo sua pele ressequida uma consequência da cobiça por riquezas. No Paraná, existe uma versão em que o corpo seco foi um homem que, em vida, envenenou fontes de água para prejudicar vizinhos em disputas por terras, e por isso foi condenado a nunca mais poder beber ou tocar água. Na região Nordeste, em algumas comunidades, o corpo seco se funde com elementos de outras lendas, como o canguçu, uma espécie de lobisomem nordestino, ou o curupira, adquirindo características adicionais como pés virados para trás ou a capacidade de se transformar em animais do sertão. Em certas áreas do Brasil Central, disse que o corpo seco pode ser temporariamente aprisionado se for enterrado em um cruzamento de estradas com uma estaca de madeira de aroeira atravessando seu peito. Mais do que apenas uma história de terror para assustar crianças, a lenda do corpo seco carrega importantes mensagens culturais e morais que revelam muito sobre os valores da sociedade rural brasileira tradicional. Em primeiro lugar, ela serve como uma poderosa advertência contra a ganância desmedida, especialmente em relação à terra, um recurso fundamental em comunidades agrícolas. A mensagem é clara: aqueles que colocam a riqueza material acima da humanidade acabarão sofrendo consequências terríveis. A lenda também reforça valores familiares e comunitários. Em muitas versões, o maltrato aos pais é destacado como um dos pecados imperdoáveis do corpo seco, refletindo a importância do respeito familiar na cultura brasileira tradicional. O fato de que nem céu, nem inferno, nem a terra aceitam o corpo seco simboliza a ideia de que existem transgressões tão graves que colocam o indivíduo completamente fora da ordem natural e espiritual. É a representação máxima do ostracismo total. De forma mais ampla, a lenda serve como mecanismo de controle social em comunidades onde o sistema formal de justiça muitas vezes estava distante ou era ineficaz. A ameaça sobrenatural funcionava como um complemento às normas sociais explícitas. Interessante notar como esta lenda contrasta com outras do folclore brasileiro que frequentemente oferecem possibilidades de redenção. Para o corpo seco, não há salvação possível, um detalhe que sublinha a gravidade extrema de seus pecados. O corpo seco permanece como uma das lendas mais inquietantes do folclore brasileiro. Sua história nos lembra que, em uma cultura onde a terra sempre foi sinônimo de vida e sustento, a ganância por possuí-la em excesso representava uma profunda perversão da ordem natural. Para além do medo que provoca, esta lenda nos convida a refletir sobre os valores que escolhemos abraçar. O corpo seco não nasceu monstro, ele se tornou um através de suas escolhas em vida, servindo como um espelho distorcido do que podemos nos tornar quando permitimos que a ganância sufoque nossa humanidade. Em tempos de individualismo crescente e desconexão com a natureza, talvez a lenda do homem que nem a terra quis tenha ainda mais a nos ensinar hoje do que nos tempos em que surgiu nas rodas de histórias ao redor das fogueiras do Brasil rural. A lição final do corpo seco é tão simples quanto profunda. O verdadeiro valor não está no quanto possuímos, mas no que fazemos com o que temos e em como tratamos aqueles ao nosso redor. Afinal, como nos lembra a sabedoria popular, da vida nada se leva, exceto, talvez, o peso de nossas ações. E você, conhecia a lenda do corpo seco? Existem outras versões desta história na sua região? Compartilhe nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Panteão das Lendas para mais conteúdo sobre mitos e lendas do Brasil e do mundo. Até o próximo episódio.